Nós vivemos nos últimos tempos, são os últimos dias. O mal está prosperando de todas as maneiras, mas Deus quer fazer a vida dele prosperar em você, de forma que a luz combata as trevas, e a luz que está em você, é impossível que ela seja derrotada, é impossível que ela seja abalada com qualquer situação desse mundo. Essa é a condição do louvor, essa é a condição que Deus chamou cada um de nós para vivermos. Essa é a condição onde Jesus está de braços abertos te esperando. Vem, filho, vem, filha, para o seu lugar de segurança, de paz, de alegria. Então é por isso que nós podemos nos alegrar na presença do nosso Deus, confiar completamente nele. Ele não depende de nada, ele só depende do nosso querer. Eu quero, Senhor, a sua presença, eu quero mais do seu amor, eu quero mais da sua vida, e já não depende de nada, só do Senhor. O Senhor é Deus, o Todo-Poderoso, o único e suficiente Salvador da minha vida. Meu Pai. Muitos não vão querer esse lugar, muitos vão desprezar isso, mas esse será o único lugar de salvação diante da grande tribulação que vem vindo aí. O final dos tempos, o dia do juízo. Então na vida daquele homem, né, ele podia, na maior simplicidade dele, lá na África não tem nada, né, o povo não tem nem comida direito, mas no coração simples dele, Deus livrou ele da morte. Não foi uma vez só, não, foram várias. E no final aquele homem foi livre e ele virou um pastor lá naquela cidade, naquele lugar. Pode estar no pior lugar possível, se Jesus entrar lá, muda tudo. Jesus muda tudo. Jesus é real. Jesus é a vida. Ele é real, nós precisamos do poder dele agindo na nossa vida. Se não for isso, não tem mais nada. Não tem reunião que se mantenha sem a presença de Deus, sem a realidade do Evangelho. Um evangelho tradicional só de conhecimento da Bíblia, ele é falso, ele é inútil, ele não produz nada. As pessoas ficam anos e anos frequentando o banco de uma igreja, só tendo uma religião, não tem comunhão com Deus, não tem realidade, não acontece nada. Nada. É um fracasso total. É tempo perdido. Mas esse lugar, onde Jesus é real, um lugar onde você é avivado por dentro, onde você recebe, eu recebo, em nome de Jesus eu recebo. Não existe impedimento na minha vida que possa bloquear esse amor e essa grandeza de Deus na minha vida. Quando você entra nessa presença com esse coração, as respostas estão lá. A palavra de Deus está lá te garantindo vitória em toda e qualquer situação. Não importa mais as condições. Jesus é real. Jesus é real. Jesus é o Santo de Deus, enviado à terra para salvar cada um de nós de si mesmo, para transformar o nosso coração. Se não existir transformação de vida, não tem mais nada. Pode fazer o que for. Pode cantar, pode tocar, pode fazer o que for, fazer trabalho voluntário na igreja, não importa, está só enchendo linguiça. Isso não é o mais importante, o importante é o seu coração, o importante são as mudanças que você deixa Deus fazer na sua vida. Olha para você mesmo, anos e anos, olha para Deus, buscando uma presença real, buscando aquele primeiro amor do dia que você aceitou Jesus, aquela primeira alegria, buscando aquele lugar que muitas vezes já morreu, né? Já foi apagado pelas preocupações, pelos desejos e pelos pensamentos. É nesse lugar que está a derrota de todo cristão, nos pensamentos, nos desejos, nas preocupações dessa vida, coisas limitadas. Limita a sua vida, te coloca num lugar baixo. Deus quer que você entre num lugar muito mais alto. Não vivendo só nas suas emoções, mas num lugar muito mais alto que isso. Parando de confiar em homens,
buscando profetas, pessoas que vão dar uma palavra para você. O Espírito Santo quer te dar essa palavra. Não vai vir de outros homens. Não tem como ter uma vida cristã igual na igreja católica, onde as pessoas vão lá buscar o servo de Deus, que é o padre, para buscar conselho. Não tem como viver assim. Você precisa assumir a sua responsabilidade, entrar na presença de Deus, receber a orientação do Espírito Santo e vencer os seus problemas. Esse é o seu lugar. Não existe outro lugar aqui na terra. E você precisa conquistar essa terra prometida da sua vida. Você precisa. Muitas pessoas vêm à igreja pensando, Deus tem a obrigação de me transformar. Ele não tem essa obrigação. Essa obrigação é sua. Essa vontade tem que ser sua. Porque cada um de nós tem as suas dificuldades que precisa vencer, porque senão vai viver uma vida inútil. Vão passar anos e anos e nada vai acontecer. Porque precisa de ter Deus com você para chegar lá naquela condição onde o diabo está lá, tranquilo, e expulsar ele de lá. E fazer ele se mover daquele lugar onde ele está reinando. Você não quebra maldições de família falando com o diabo. Você quebra sendo santo. Você sendo santo, você é amigo de Deus. Deus vai lá naquela condição com você, para que você vença ela. O Espírito Santo nunca treinou ninguém para ser derrotado. Pensa nisso. A palavra de Deus quer prosperar dentro de você. Deixe ele reinar. Deixe ele viver. Deixe ele ser real. Para de viver nos seus pensamentos naturais. Quantas pessoas entraram aqui recalcadas, não aceitam conselho em nada. Se você não tiver humildade, não existe mais esperança. Não existe mais esperança, porque você não vai deixar o Espírito Santo te falar. O que ele quer te falar, se você não quiser fazer, não adianta fazer mais nada. Pode ser voluntário em tudo na igreja, você vai só ficar mais cansado. Você não vai conseguir prosperar assim. Porque Deus quer que você entre lá na sua casa em oração, talvez em jejum, em entrega, em adoração. É isso que é o necessário. Isso está acima de qualquer sacrifício. Não é sacrifício de oferta que vai resolver o problema financeiro. É sacrifício de coração, de vida. É entrega, é santidade, é um lugar de humildade. É um lugar profundo na presença de Deus para pagar suas dívidas. Um lugar profundo em Deus. Até que Ele te oriente. Até que Ele traga a palavra. Até que Ele esclareça o que precisa ser feito. Eu queria falar hoje sobre a voz do Espírito Santo, que é tudo que nós precisamos. Mas não existe voz do Espírito Santo sem santidade. Não existe voz do Espírito Santo sem uma busca pela mudança no nosso caráter. Cristão sem caráter é cristão vazio. Cristão sem caráter, sem integridade, é cristão sem Deus. O diabo te engana o tempo inteiro. Ele levanta pessoas para te envenenarem, para te corromperem, e você não tem força para ultrapassar aquele lugar. Não é? E isso deixa as pessoas desanimadas. O desânimo é o resultado da falta de Deus naquelas situações, em todas as situações. Porque quem está com Jesus não desanima nunca. Não perde mais tempo tentando achar respostas nesse mundo, porque elas não estão lá, estão só em Jesus. Por isso que nós podemos nos entregar na presença do nosso Deus. Esse é um dia para nós sermos avivados, para nós sermos transformados. Sem transformação, não existe vitória. Sem transformação, sem sacrifício de vida, não existe conquista. Então o Espírito Santo que espera que você se volte para Ele, em todas as situações. Muitas vezes as coisas não estão funcionando em uma área, porque tem uma outra área totalmente, sendo administrada totalmente. Né? Muitas vezes são as suas próprias emoções. Olha as coisas que você fala quando está nervoso. Olha as coisas que você fala quando está com raiva. Isso te corrompe. Isso suja a sua vida.
isso te impede de ouvir a voz do Espírito Santo real dentro de você. Então a vida de Deus não é uma brincadeira, não é de qualquer jeito, que vai chegando lá e Deus vai falando tudo que precisa ser feito. Não, prosperar depende de você. Depende de você se humilhar no seu coração e falar o que eu preciso fazer. O que eu preciso mudar na minha vida para que Jesus reine, para que eu encontre aquele lugar onde Deus me prometeu. Então, quantas vezes, não é? A pessoa está sendo dominada por pensamentos, dominada por preocupações. Enquanto você não resolver colocar isso para fora e colocar Jesus nesse lugar, não tem como. Não tem solução. Então, muitas vezes, vai ter que ser um avivamento aquele primeiro amor, aquela alegria que você tinha quando você aceitou Jesus. Eu sou livre de tudo, eu sou salvo de tudo, não importa mais o resto. Precisa voltar para esse lugar. Precisa voltar para um lugar onde integridade era uma realidade, que muitas vezes perderam isso. Assumiram o pecado como uma coisa comum. Ah, todo mundo é assim. Mentira! Todo mundo é assim, todo mundo é fracassado de ser assim. E todo mundo é derrotado de ser assim. Todo mundo é derrotado de andar praticando o mal. Eles não assumem, né? Muitos não querem nem vir aqui. Tanta gente que ouve a palavra e rejeita. Não, isso aí não serve. É você que está todo errado, não sou eu não. Ah, tá. Tá. Muito útil, né? Vir aqui para corrigir a minha vida. Não resolve nada. Se você não vê a igreja para corrigir você mesmo, não está adiantando de nada o evangelho. Não está adiantando de nada. Porque sem isso, não tem como Deus operar mais. Não passará para aquele outro nível sem mais de Deus dentro de você. Então esse avivamento, ele depende de todos. Ele depende da conscientização de todos. Porque os tempos são difíceis e as coisas irão apertar no futuro. Eu não sei se vocês têm acompanhado essa guerra que está acontecendo aí da Ucrânia. É um conflito que vai escalonando cada dia mais. É uma coisa sem solução. É necessário pensar, será que isso pode dar um problema maior? Será que alguma coisa pior do que está acontecendo hoje pode acontecer? É necessário você ser prudente nos dias que nós estamos vivendo. Porque o que pode vir por aí pode ser um momento muito difícil da humanidade. E nós vamos estar nisso. Então nós precisamos desse lugar em Deus. É lá que nós vamos encontrar salvação para tudo. É lá que nós vamos ouvir e crer e receber de Deus a salvação. Aquele povo do Egito, né, foi destruído totalmente lá nas pragas, mas o povo de Deus não foi. O povo de Deus não pode ser destruído por nada que acontece nesse mundo. Basta você confiar, basta você seguir os ensinamentos. A lei que simbolizava Moisés ali era a vontade de Deus para aquele povo. Quando Moisés chamou aquele povo, vamos nós todos para a terra prometida. O povo se levantou e foi. E essa foi a garantia de que eles seriam livres. Seguir a palavra de Deus. Então, se não tem mais ninguém na sua casa, se não tem mais ninguém na sua família, não se adapte a ele, se adapte à palavra, se adapte ao que Jesus diz, porque essa é a sua garantia de que você receberá de Deus a salvação. Então não existe limite para essa vida, nós precisamos desse lugar. Nós precisamos dessas respostas do Espírito Santo. Nós precisamos ser ensinados por Ele, pararmos de confiar em homens, pararmos de andarmos em ensinamentos de homens que não produzem nada, que só produzem mais e mais confusão. Quando você vê pessoas que não têm santidade nenhuma, não têm Jesus, e eles dão o dízimo e eles são ricos, isso é mentira. Eles não são ricos, eles são pobres, cegos e nus. Eles não têm Jesus de verdade, porque se tivessem, sairiam de vários lugares. Você vê aí jogadores de futebol famosos, eles dão dízimo na igreja, o pastor ora por eles,
e a vida deles é toda atrapalhada. Essa não é a realidade do Evangelho. A realidade do Evangelho não é sacrifício fácil. A realidade do Evangelho é a renúncia da vida para receber a vida de Deus no lugar. Porque a vida de Deus é real. É nesse lugar que você encontra Jesus. Jesus conversando com você. Não tem nada melhor. Jesus sendo seu melhor amigo. Jesus te orientando dia e noite nas suas dificuldades. A realidade do Evangelho é muito mais alta do que sacrifícios fáceis. É muito mais alta que isso. É vida espiritual, primeiro. O resto não vale mais nada. Sem ter o espiritual, o resto não vale. Nós já vimos várias pessoas passarem por aqui e fazerem serviços, coisas manuais, mas quando foi ver o caráter dessas pessoas, não tinha nada daquilo de Deus. Não tinha nada para servir a Deus. Eram só elas, fazendo delas mesmas. Muitas vezes para obter, a aprovação de homens. Muitas vezes para ter uma sensação de autoridade. Mas o Evangelho real não é nada disso. Ele não está só do lado de fora, ele está principalmente do lado de dentro. Ele coloca dentro de você uma vida íntegra, onde você olha os seus defeitos e fala, eu preciso corrigir isso. Hoje eu preciso mudar. É muito mais importante você ter o caráter de um cristão do que você fazer coisas como cristão. Pensa nisso. Porque é lá que você vai encontrar as respostas para a sua vida. Quando você diz, eu trabalho para Jesus, eu sirvo no nave, eu sirvo na igreja. Mas eu estou frustrado, eu estou sentindo isso, eu tenho falta disso. É porque o principal não está nessas coisas. O principal não está em fazer coisas. O principal é se entregar. O principal é sofrer transformações no seu interior que te deixam livre. É experimentar a liberdade que só Jesus pode dar. É liberdade do pecado. É liberdade nos pensamentos. É entender com clareza, esse procedimento serve para mim, esse já não serve mais. Porque eu não sou assim, eu sou filho de Deus aqui na terra. Eu tenho um compromisso de ser diferente. Essas são as transformações que produzem o poder de Deus agindo na sua vida. O resto pode fazer a vida inteira. Pode cantar, pode tocar, pode fazer o que for na igreja. Mas sem o coração você não vai experimentar. Sem o coração o resto não adianta. Por isso que eu estou te falando. Deus não está te chamando primeiro para fazer coisas na igreja. Em primeiro lugar, fazer coisas, deixar Ele fazer coisas dentro de você. Em primeiro lugar, deixar Ele transformar você. Ele vai te encher com uma alegria, uma paz que só Ele pode dar. Assim você vai entender, olha, eu fui mudado. Antes eu era assim. Antes eu me irritava com qualquer coisa, hoje já não me irrito mais. Antes eu vivia em vários pecados ocultos, hoje já não vivo mais. Sou uma pessoa diferente. Não tem que estar todo mundo em volta aqui para que eu tenha um procedimento correto, não. Quando eu estou sozinho, eu estou com Jesus. Eu tenho temor a Deus. Essa grandeza desse lugar. Um lugar onde você reconhece, Jesus anda comigo mesmo. Ele transformou quem eu era. Eu era um pecador, mas agora já não sou mais. Isso daí é a riqueza de Deus em nós. Nós deixamos o Espírito Santo agir. Igreja não é um grupo de amigos. É muito mais que isso. É uma família espiritual. Mas as pessoas precisam andar no Espírito. Precisam viver no Espírito para que exista comunhão verdadeira. Não existe comunhão onde existe divisão. Não tem, essas duas coisas não andam juntas. O que você fala a respeito do seu irmão é importante. É importante para Deus e para a sua vida. A sua vida nunca prosperará. Nunca, nunca mesmo. Nunca mesmo. Quando a sua boca é maldita. Quando a sua boca é de ódio. Quando a sua boca é de trevas. Quando a sua boca profere contra os outros sempre maldição. Nunca prosperará. Nunca, nunca. Pelo contrário, perderá tudo. Eu lembro de um sujeito, ele era rico. Ele tinha empresa, ele tinha uma empresa, ele tinha muitos trabalhos em Belo Horizonte. Mas ele aceitou Jesus, ele falava, eu oro pelas pessoas, não sei o quê. Mas a boca dele,
No momento que ele não estava no grupo, era uma maldição pura. O homem amaldiçoava todo mundo que ele não conhecia, ele caluniava as pessoas de uma forma muito suja, imunda, igual pessoas do mundo, exatamente do mesmo jeito. Esse lugar não serve para você, a sua boca não pode ser desse nível. Se você viver assim, você não tem como experimentar a vida de Deus, não tem como. Então, o que aconteceu com ele? O tempo foi passando. O Espírito Santo vai deixando, olha, fulano, chegou a hora de corrigir isso. A pessoa, não, eu não preciso corrigir isso. Essa é a minha personalidade, eu sou assim mesmo, eu falo o que eu quero. Tá bom, perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Ele estaria hoje passando fome, se não fosse a ajuda de outras pessoas. Perdeu tudo. Para que você saiba, perde tudo mesmo. A sua boca é a boca de Deus aqui na terra. Ela profere bênção ou maldição para você mesmo, em primeiro lugar. Para você mesmo, hein? Então, quando você abre a sua boca, use a sua boca para abençoar. Use a sua boca de forma correta, mas muitas vezes essas pessoas têm dentro delas uma amargura, não é? Essa amargura não foi colocada pelo Espírito Santo aí. Essa amargura entrou porque você precisa de liberdade. Você precisa entrar nesse lugar. Pode custar o que for, o tempo que for, em oração. Mas quando você for livre por dentro, nada te machucará mais, nada. Nada, porque você não vai ter a vida limitada mais a esse mundo aqui. É uma vida que ultrapassa o passado, ultrapassa as suas próprias limitações. Então eu quero falar hoje é de caráter. Para você ouvir a voz de Deus, primeiro o caráter, depois as outras coisas. Não é uma vida de sacrifícios fáceis. Tudo que você semear retornará para você. Mas se você não aprender com Jesus, quem é você nesse mundo? Aquela palavra naquela área que é mais necessária para você, ela vai ficar retida. Ela vai ficar escondida. Olha que para as pessoas que não têm Jesus, o Evangelho é mistério. Eles olham para essas coisas e vai, é tudo mentira isso, é tudo mentira, é tudo bobagem, esse povo é maluco. Porque eles estão cegos. Andar em pecado é viver na cegueira. Andar em pecado é viver no fracasso. É viver como aquele filho pródigo lá que saiu da casa do pai para perder toda a herança que ele tinha. Pensa nisso. Aquilo que não é de Deus está te limitando na vida. Mas você pode escolher. Você pode fazer sacrifícios reais de vida para poder entrar no lugar da sua vitória. Porque é para isso que você está aqui. Para que você receba de Deus a vitória nas situações lá do seu dia a dia. Eu vi muitas pessoas já buscarem lugares onde eles vão receberem o conselho que eles querem ouvir. Às vezes a pessoa está brigando muito em casa e vai buscar um conselho de um pastor para poder, o pastor falar, olha, separa mesmo, porque esse homem não presta, ou então essa mulher não serve. É sempre um conselho fácil para a sua alma, mas não é assim as decisões de acordo com o Espírito Santo. Não funcionam dessa forma. Com o Espírito Santo, você tem que assumir a sua responsabilidade. Você não recebe conselhos importantes para a sua vida, a não ser que aquilo confirme o que o Espírito Santo já te disse. E às vezes isso vai te custar. Não é só viver de conselhos fáceis. Está entendendo? A pessoa vem aqui na igreja, aí não ouviu o que ela quer, vai para um outro lugar para ouvir o que ela quer. E não o que ela precisa de mudança. Pode seguir a vida inteira assim, mas não vai prosperar. Vai ficar a vida inteira andando em círculo. Andando em círculo. Que triste, né? Procurar Jesus, mas não encontrar. Por não procurar a verdade. Para todos aqueles
que tiveram a herança, que receberam, né, a herança de Abraão, que foi receber a vida de Deus através da fé. Não existiu limites. Então, quando você olha para a vida de Jacó, e ele recebeu lá uma orientação muito clara de como ele devia, né, separar os animais, né, que o malhado devia ir para um lugar e aquele que era puro devia ir para outro. As orientações foram muito claras. Porque ele teve condição, sendo que ele, né, nem tinha o Espírito Santo habitando nele como nós temos. E ele conseguia fazer aquilo e nós não conseguimos hoje. É por causa das mudanças, irmãos. É porque Jesus te chamou para viver num lugar de mudanças, do seu caráter, do seu interior. Então, enquanto essas mudanças não acontecem, a vida fica muito limitada. Porque o diabo, ele é astuto. Não ignore a capacidade de engano que o diabo pode trazer. E o pecado, ele se multiplicou pela terra. Então, o tempo que nós vivemos hoje é mais difícil do que o tempo passado. Porque o homem tem inventado males. Pensa, existem coisas hoje que não existiam no passado. A sociedade de hoje é muito mais complexa, não é? Querem que a gente engula várias coisas aí, não é? Que isso é normal, isso aqui é normal. Não, isso daqui é normal. Mentira, isso não é normal para nós. Nós temos um lugar para viver, separados. Nós não somos desse mundo, nós não podemos viver normal igual a esse mundo. Se você precisa viver igual a esse mundo, você vai perder o que é de Deus para você. Pode saber. Uma coisa você vai perder. Ou você vai ter Deus, ou você vai ter esse mundo. Não dá para sentar na mesa dos demônios e depois sentar na mesa do Espírito Santo. Está entendendo? Essas duas coisas não andam juntas. Então, quando você entende que aquelas coisas lá, né? Jovem, adolescente, tem coisas, né, tão fáceis hoje em dia para você, erradas. Se você aceitar aquilo na sua vida, que esperança tem? Já não tem mais esperança. Porque onde o pecado reina, reina a morte. O diabo quer destruir a sua vida. Mas Jesus quer te libertar de tudo. Ele tem lugar de liberdade para todos nós. Pode ser a maior das suas dificuldades, o Espírito Santo quer entrar lá e te tirar daquilo. E te livrar, para que você tenha a alegria do Evangelho. O Evangelho funcionou para mim. O Evangelho funciona para mim, funciona para cada um de nós. Mas para que você possa dizer isso com clareza, tudo funciona para mim, a vida de Deus é real para mim. Então eu tinha preparado aqui para falar sobre a voz do Espírito Santo, né? Mas parece que é necessário esse esclarecimento, né? Cristão não é aquele que vai na igreja, cristão é aquele que recebe as transformações que o Espírito Santo te mostra para fazer na sua própria vida. Então você não vem à igreja para se ocupar com... Fazer amizade pode ser até bom em um certo ponto, mas não vai te ajudar lá nas suas situações. Elas vão estar num nível acima. Elas vão estar requerendo de você um lugar mais alto. Elas vão requerer de você um lugar de entrega total, muitas vezes. Muitas pessoas acabam ficando doentes, não é? Porque começam a enfrentar as coisas e esquecem que as armas dela têm que ser as espirituais e não as naturais. Quando você enfrenta coisas, enfrenta pessoas com a sua força natural, você provavelmente vai ficar estressado, cansado. E Deus não pode operar nisso. Deus só pode operar quando você entrega. Quando o outro grita e você não grita, você deixou Deus operar. Quando o outro fala e você não fala, você deixou Deus operar. Assim você vive em paz. A paz que vem de Deus, ela só pode reinar na vida daquele que decide ser obediente. A obediência traz a comunhão com o Espírito Santo. E aí você entra nesse lugar onde Jesus, eu tenho expectativa, eu preciso receber mais nessa área da minha vida. Porque estou muito limitado aqui.
E realmente não vale a pena ser limitado. Deus nunca privilegiou ninguém. O propósito da nossa igreja é que cada um aqui receba o mesmo que foi dado para minha mãe. Quando ela começou lá atrás, né, há muitos anos atrás, Deus, ele moveu de uma forma em que transformou todo o fracasso, toda a perda, toda a derrota, ele reverteu aquilo, transformou em uma situação boa. Conseguiu consertar a nossa vida, a nossa família. Então, o Espírito Santo quer fazer isso para você. Você já viu o exemplo, você já sabe, é possível. Se foi possível para Elisete, é possível para você também, por isso você está aqui. Agora, se você rejeitar isso, se você quiser viver um evangelho só de, eu vou na igreja, eu vou fazer amizade, vou conversar do jeito que eu quiser, vou viver do jeito que eu quiser, se você viver assim, você tem a garantia que você nunca vai conquistar esse lugar que a Elisete entrou. Está entendendo? Você pode fazer uma escolha, você até pode vir aqui, mas se o Espírito Santo não te transformar, não tem resultado. Não tem resultado. Eu desafio esse pessoal que fala em igreja, não, eu fiz assim, mas eles não têm transformação nenhuma. E funcionou. Não, isso não é suficiente. Sabe por quê, irmãos? Não é uma prática de uma coisa só que dá respostas para a vida. É um conjunto de práticas onde Jesus pode reinar na sua vida, no seu dia a dia. É um conjunto de práticas. Não é uma coisa só, uma atitude só. E Deus precisa mudar o nosso coração. Porque se Ele não conseguir entrar lá, Ele não pode reinar. Nós não deixamos. Então, o propósito da igreja é esse. Você avivado no seu interior, desejando, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu não posso viver mais assim. Eu não posso viver mais nesses pecados. Eu não posso viver mais nessa injustiça. Isso está destruindo a minha vida. Se você não olhar para os problemas dessa forma, você vai ficar aí numa vida, uma vida sem graça, né? Uma vida que não é nem quente nem frio. É um contínuo, né? Parado, como se estivesse parado no tempo. Não acontece nada. Mas Jesus não deseja isso. Deseja entrar no seu coração em lugares profundos. Profundos, onde você não vai ser mais dominado por emoções, nem por pensamentos. Pensa nos pensamentos. É lá onde o diabo está operando. Nesse lugar, Jesus quer entrar. Nesse lugar, Jesus quer te curar. Nesse lugar, Jesus quer te livrar. Nós estamos vivendo, então, nesse tempo difícil. Um tempo onde de muita incerteza. Onde nós precisamos saber o que fazer. Buscar na presença de Deus o que nós precisamos fazer. Eu quero ler aqui. Só um minuto. Uma coisa que está falando aqui sobre esse final dos tempos. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós,
que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, quando Paulo diz aqui para nós vigiarmos, porque os dias são maus e tem pessoas que estão dormindo, tem pessoas que estão vivendo à noite. Quer dizer, essas pessoas estão aí para ser destruídas. Mas você não é assim. Você não está nesse mundo aqui para sofrer a condenação. Você está aqui nesse mundo para receber a salvação. Mas é necessário que você vigie. É necessário que você, no seu dia a dia, entenda que situações estão te levando para um lugar de fraqueza e que situações estão te levando para um lugar de mais força. Porque é disso aí que depende esse lugar de vigiar. Vigiar o que é? Aquele sujeito que fica dia e noite ali olhando, ver se tem alguma coisa má acontecendo. Ver se tem a probabilidade de acontecer alguma coisa má. Isso é uma espécie de prudência. Nós precisamos ter prudência nos dias que nós estamos vivendo. Eu senti no meu coração de falar uma coisa aqui a respeito de filmes, a respeito de filmes, esses filmes de terror, que tem cenas que parecem coisas para você ficar com medo e tal. Eu quero te dizer uma coisa, ali pode parecer que é uma bobagem, que não tem nada, mas nessas coisas existem operações de demônios. Existem coisas que você não enxerga ali naquela hora. Mas depois você tem um sono perturbado. Depois você tem um sono estranho. Porque aquilo ali foi feito por pessoas que têm uma inspiração em demônios, em coisas imundas. Da mesma forma, quando você vive a sua vida escutando e pensando assim, coisas que são criados por pessoas que falam de demônios, que até invocam demônios, às vezes, nas músicas, Quando você ouve isso, você pode, naquele momento, estar achando, não, isso é uma bobagem, Stairway to Heaven, está falando de céu. Não está falando de demônios, está falando de coisas, inspirações de demônios. Então, quando você ocupa a sua vida com isso, você pode estar naquele momento não tendo nada, mas aquilo ali fica dentro de você. Você está entendendo? O diabo criou condições assim para que você se abra, para que você seja maleável com as coisas, para ele enfiar dentro de você conceitos e pensamentos que são contrários a Deus. São coisas com astúcia. Então essa vida mais ou menos cristã, onde você precisa das coisas do mundo, onde você tem muitos hábitos do mundo, tem um sujeito adulto que tem lá os bonequinhos da Marvel, não sei o quê. Olha que bobagem. Você está entendendo? Isso não é para você. Você não é mais do mundo, agora você é cristão, agora você é da vida. Agora você não é mais das trevas, você é da luz. Você não precisa ficar se ocupando com isso. Você precisa se ocupar com Jesus. Você precisa da vida de Deus para resolver você, para que não deixar que o fracasso entre, que a doença entre, que o mal desse mundo entre. Não existe maldição para você se você andar no Espírito. O tempo da sua vida está contado nas mãos do Senhor. E de lá você não sai. Você não vai embora antes. Mas você precisa andar nesse lugar, no Espírito. Porque é desse lugar que vem força. Lá é que encontra todas as respostas. Lá. Então, quando uma pessoa vive essa vida mais ou menos cristão, mais ou menos do mundo, tem vários hábitos que são coisas ali que o diabo está entrando com conceitos, não, isso aqui pode, isso aqui não tem problema. Nós vivemos num país tropical. Não é questão de pregar que isso não pode, isso pode, isso não vai adiantar nada. A pessoa dentro dela ela tem que saber, isso não convém. Isso não convém para mim.
Está entendendo? Não é uma pregação de fora para dentro, é uma palavra de dentro de você. Por isso que quando eu falo que o Espírito Santo quer falar dentro de você, ele quer falar isso. Olha, Pedro, isso aqui convém, isso aqui não convém mais. Isso era da época que você era lá do mundo, lá atrás. Agora, hoje, você é diferente. Você é nova criatura em Cristo. Você foi chamado para ser santo aqui na terra. Não convém mais. Então, eu estava começando a falar, nós vivemos num país tropical, onde bebida alcoólica só pode ser para recreação, não tem outro motivo. Né? Lá nos países frios, eles bebiam em certos momentos lá para aguentar o frio, imagina, né? Aqui é só recreação. Então, fala, vou beber com limite. Fala isso, mas a verdade é o seguinte, as pessoas acabam bebendo sem limite. E essa permissividade, se a gente assumir essa vida permissiva, o que acontece? A gente coloca um fraco. Sujeito que aceitou Jesus ontem, ele falou, já não quero beber mais. Mas aí ele chega na igreja e parece, eu tomo um vinhozinho de vez em quando. O que acontece? Ele fala, olha, eu até gostei de não ter que beber mais, mas se eu posso, o que tem? Né? Mas aquele sujeito que é fraco, ele acaba não bebendo de vez em quando, ele acaba voltando ao vício. E esse vício, todo mundo sabe disso. Esse vício ele é maligno, ele destrói famílias. Ele destrói a vida da pessoa, ele arruína a vida das pessoas. Até que no final elas morrem doentes. É um vício que arruína. Uma vez um pastor disse assim, não, na Bíblia não fala sobre maconha, então maconha não é pecado. É claro que é pecado, uma coisa que destrói você é pecado. Uma coisa que destrói o ser humano não pode ser boa. Um vício, irmãos, as coisas que produzem vícios, elas estão aí. Mas elas não são para nós. Nenhuma dessas coisas é para você, nada disso serve para você. Aí a pessoa pode falar, não, mas aquilo me dá alegria. Não dá alegria. Se você andar com Jesus, você vai conhecer a verdadeira alegria. Isso daí é um passatempo. Isso aí é colocar o sol sobre a peneira, não está resolvendo nada. Não está adiantando de nada. Está te enganando. Por isso que eu estou te falando, a astúcia do diabo é difícil de ser entendida. É com muita astúcia que ele age. Ele quer que você tenha uma vida permissiva, porque assim ele consegue fazer que você viva a vida inteira sentado numa igreja, mas sem a experiência de um evangelho real. É assim que ele consegue. Ele vai manipulando tudo ao seu redor. Ele quer que você tenha sempre os amigos que estão sempre do mesmo jeito ali. Todo mundo fraquinho, todo mundo entende a Bíblia por alto, né? Vai ler um versículo da Bíblia, não entende, não consegue compreender porque não entende pelo Espírito. Tenta adaptar aquilo com a mente. Por isso que a Bíblia não foi feita para ser estudada. Foi falado para meditar. O que é meditar? Meditar naquilo que você quer viver. Meditar naquilo que você quer praticar. Meditar naquilo que você vai aplicar na sua vida. Então, se foi assim com Jacó prosperou, prospera comigo também. Se foi assim com os apóstolos, é comigo também. Então, se eles tiveram que renunciar à vida deles, é sinal que você tem que renunciar à sua. É a única forma. É a única forma de andar com Deus. Então, a presença dele é esse lugar de realidade. Não é questão de que sente, de que chora, de que faz isso ou aquilo, de que esperneia, dá grito e tal. Mas, em primeiro lugar, é que lá dentro, no seu interior, você sabe, Jesus está comigo. Em todas as minhas dificuldades. Eu vejo Ele transformando a minha vida. Eu vejo Ele mudando o meu caráter. Eu vejo que eu não sou mais aquela pessoa fraca que eu era ontem. Eu não tenho mais aqueles limites. Se não for isso, pode saber, a sua vida vai ser só uma coisa inútil. Não serve para nada. Filosofia, né? Paulo falou disso. Olha, vocês aqui na Grécia, vocês têm uma filosofia, parece que vocês estão entendendo de tudo. Vocês falam sobre as coisas e vocês têm muito conhecimento. Mas Paulo falou para eles, eu quero apresentar para vocês uma outra coisa, que é o Evangelho, que é o poder de Deus. O Evangelho que é o poder de Deus. Não é mais essa filosofia, essa vida só de conhecimento, não, uma coisa real, uma coisa verdadeira. E muitos aceitaram,
E muitos daqueles homens, mesmo que tinham só aquele conhecimento natural, eles aceitaram. E naquela cidade de Éfeso, o que parecia mais difícil, que era o povo que parecia o povo mais difícil de se evangelizar, eles decidiram mudar. Foi um dos lugares onde o evangelho prosperou de uma forma real. E era para dar tudo errado. Era para ser um fracasso, porque era o lugar onde eles tinham muito conhecimento. Mas o que aconteceu? Deus entrou com o poder dele. E o poder dele, é isso que eu queria chegar nesse ponto. O poder dele muda qualquer pessoa. Não importa se tem muito ou pouco conhecimento, não importa se tem muito dessa vida ou pouco. O que importa é o coração. Onde o Espírito Santo encontra um coração que é faminto por ele, lá ele entra. Lá ele opera. E ele transforma a vida dessa pessoa. Então você encontra com um irmão, né, que há muitos anos era seu inimigo. Era uma pessoa que te odiava. Você pode, depois de muitos anos, em vez de ficar com raiva com ele, a próxima vez que você encontrar com ele, você fala com ele, e aí, fulano, mudou? Mudou. Talvez ele fale, mudei. O seu exemplo para mim lá atrás valeu. Aquele dia que eu estava contra você e você não fez nada, me deu me fez pensar novamente, olha, o que eu estou fazendo? Será que é assim mesmo a minha vida? E eu mudei. Então, está entendendo? Está entendendo como o evangelho é? É feito para mudar pessoas. É feito para mudar caráter. É feito para estabelecer a justiça e a vida de Deus dentro de você. E não é de uma vez só que vai acontecer isso. Mas pode acontecer, sim, todos os dias, se você quiser. Se você desejar. Se você se humilhar. Então vamos fechar os olhos agora. Vamos orar nesse sentido. Senhor, eu me humilho nessa noite. Vou pedir a Lorena e o Joel que vem aqui, comecem a tocar aqui um louvor. Mas vamos consultar agora. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para o nosso coração. Será que está tudo ajustado? Será que está tudo como Deus quer? Será que é a vida do jeito que eu estou vivendo é a vida que Deus quer? Será que é isso que Deus tem para mim? Será que Deus tem mais para mim hoje? Será que eu posso entrar num lugar mais alto? Será que eu posso viver na segurança que só o Espírito Santo pode dar? Será que eu posso entrar naquele lugar onde eu fui chamado para pregar o Evangelho, glorificando o nome de Jesus, em vários lugares? Será que eu posso entrar nesse lugar hoje? Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, o único capaz de fazer com que aconteça dentro de nós as mudanças necessárias. Do Senhor vem a palavra da salvação. Do Senhor vem a nossa vitória para sempre. Nesse lugar onde nós não seremos confundidos. É um lugar de misericórdia. Mas Deus te chama hoje para assumir o seu lugar. Para olhar para dentro de você, Senhor, eu preciso das mudanças. Faça, Senhor, dentro de mim o necessário hoje para que eu te veja. Para que eu veja a sua glória, Deus. Para que eu te veja agindo na minha vida. Para que eu entre naquele lugar de tranquilidade, de segurança, que só Deus pode dar. Vai adorando o nome dele agora. Vai glorificando o nome de Jesus com as suas palavras mesmo. Vai colocando para fora tudo aquilo que está no seu coração. Jesus é real. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus que me transforma. Jesus que me dá aquilo que eu ainda não tenho. Jesus que me coloca de novo no lugar de autoridade.
que me devolve aquela vida que eu perdi, andando nos meus próprios pensamentos, andando talvez nos meus próprios desejos, nas debilidades dos meus pensamentos. Mas agora, Senhor, vem fazer mudanças. Vem trazer o sobrenatural sobre a minha vida. Vem glorificar o seu nome, Jesus. Eu preciso tanto da sua realidade, Deus. Eu preciso tanto do Senhor, meu amado, meu Salvador, minha vida, minha esperança. Não há outro igual a Ti, Senhor Todo-Poderoso. Eu preciso desse lugar. Preciso ser curado hoje. Preciso ser livre. Preciso ter a certeza que sou amado. Preciso ter a certeza mais uma vez, Senhor, que o Senhor está comigo. E que eu não vou fracassar mais. Eu me humilho, Deus, na sua presença, Senhor. O Senhor que é. O Senhor que era e para sempre será. O meu Salvador. Veja agora aqueles lugares fracos sendo transformados. Veja agora aquelas debilidades sendo mudadas. Deixa Jesus entrar lá. Coloca diante de Deus agora, Senhor, eu preciso ser livre, porque eu preciso entrar no seu plano perfeito. Eu preciso, Deus. Eu preciso, Deus, desse lugar. Eu preciso dessa grandeza. Eu preciso desse amor. Preciso dessa comunhão. Preciso desse amor. Preciso dessa vida. Eu preciso, Jesus. Eu preciso. Eu quero que a minha vida seja ilimitada. Quero que essa grandeza entre e transforme tudo. Quero que o seu amor entre e transforme tudo, Senhor. Nós precisamos desse avivamento no nosso coração. Nós precisamos dessa grandeza. Não está limitada a homem nenhum. Vem de Deus essa riqueza. Riquezas espirituais dadas pelo Espírito Santo para cada um de nós. É o Espírito Santo quem cura a amargura. Você não pode mais viver nesse lugar, isso está destruindo a sua vida, isso está arrancando de você a paz. Deus não quer isso para você, seja livre hoje. Você é amado hoje. Existe solução sim para tudo na sua vida. Faz lá como aquele homem que subiu na árvore para ver Jesus. Faz lá como aquele homem que fez de tudo para ver Jesus. Até que você veja. E surpreendentemente, Ele vai chegar diante de você e dizer que quer ir comer na sua casa. Ele quer estar junto com você. Ele não quer ser um Deus de longe. Ele quer ser um Deus de perto. Ele quer estar com você. Em todas as situações, hoje, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aquilo que precisa ser feito na sua vida. Aquilo que precisa ser feito para pagar essas dívidas, em nome de Jesus, Senhor. Que venha do céu agora a palavra de Deus. Que muda tudo. É a palavra dele que muda tudo. E ele chama você para esse lugar de humildade. Você lá dentro do seu espírito, não é no natural não, mas dentro do seu espírito, ajoelhado diante dele, rendido,
diante de Deus. Senhor, eu preciso das respostas hoje. Eu preciso do Senhor hoje. Jesus, reina na minha vida hoje. Seja real na minha vida hoje. É mais um dia, Deus. Chega desse fracasso. Chega dessa caminhada sem sentido, desordenada. Chega, Deus. Quero que coloque ordem na minha vida hoje, em nome de Jesus. Eu decido não viver mais na fraqueza dos meus pensamentos. Eu decido andar em novidade de vida no Espírito Santo, porque eu sou amado, eu sou livre, eu sou santo aqui nessa terra. E eu recebo essa herança do Senhor, hoje e agora, e para sempre. Saio daqui hoje com essa riqueza. Saio daqui hoje com essa grandeza. Aleluia, glória ao seu nome, Jesus. E nós todos podemos nos alegrar e dizer amém. Amém, amém. Deus comigo é a minha esperança e a minha salvação. Amém, amém. Que seja feita assim para sempre. Minha vida aqui na terra é novidade de vida todos os dias. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a grandeza de Deus. Eu tenho sonhos espirituais, eu tenho revelações no meu espírito. E o diabo não manterá os meus pensamentos mais naquele lugar. Que eu sou transformado agora. Eu sou livre para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, hoje e para sempre. Eu ando na grandeza do meu Deus. Uma vida nova. É a realidade das mudanças dentro do coração. É isso que nós queremos. Eu quero mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Menos de mim. Mais dessa grandeza. Para que o Seu nome seja glorificado, Deus. O nome de Jesus é blasfemado entre os incrédulos por causa da fraqueza da vida dos cristãos. Mas se você andar com Deus, Ele será glorificado. E juntamente com isso, você receberá honra que vem de Deus aqui na terra. Porque foi para isso que Ele te colocou aqui na terra. Para que você seja lá como uma luz que ilumina esse mundo. Você não vai ser colocado perante as pessoas de má sorte. Não. Você foi chamado para ser colocado num lugar alto. Mas entra lá nesse lugar. Entra lá onde você está ajoelhado no seu espírito. É uma grandeza, é uma glória de Deus. É um desejo que nasce, que brota no nosso coração. Lá nesse lugar, Jesus é real. Santificado é o seu nome, Deus Todo-Poderoso. Glorificado é o seu nome. Lá onde Jesus é real. Lá onde Ele quer ter essa comunhão com você, espírito com espírito, se transformando em um só, você e Deus, em um só, para que o nome dele seja glorificado, para que a justiça de Deus se manifeste aqui na terra, para que todo olho veja, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para que Deus tenha alegria de olhar para você
e dizer: encontrei aqui um servo prudente, para que Deus possa se aproximar de você, como Ele se aproximou de Ezequiel, dizendo: muito, muito amado, amado. Quando Deus reconhece, Ele vem. Ele olha para o seu coração. Quando Ele reconhece que há essa fome, esse desejo, Ele vem. Ele vem, Ele não fica mais parado. Ele vem. Deixa Ele mudar tudo. Deixa Ele ser o Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Se tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus, és minha plenitude. 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 Se tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, ó Senhor, se tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado tesouro. Fora de Ti, nada desejo, Senhor. Se tenho a Ti, meu amado, meu tesouro. Fora de Ti. Aleluia. As portas estão abertas. A palavra já foi liberada. A justiça de Deus se manifesta em nós. A justiça de Deus se manifesta em nós. Todo fraco é fortalecido agora. Até mesmo o cego verá naquele dia. Até mesmo o surdo escutará. As palavras que vêm do céu para nós. É a vida de Deus. É o amor dele. A
palavra é liberada. Em nome de Jesus, Senhor. Se tem aqui alguém nessa noite que você deita na sua cama à noite e você não consegue dormir direito. Você fica vendo imagens, parece que vem imagens na sua mente, parece que tem um monte de coisa circulando. Seja livre hoje. Seja livre hoje, seja livre nos seus pensamentos. Esses pensamentos não podem permanecer na presença de Deus, porque na presença do Espírito Santo você é livre. Você é livre. Lá com Jesus só existe paz. Só existe paz. Ele arranca todo o temor. Ele arranca todo o mal. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, somos livres hoje. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Somos livres hoje, em nome de Jesus, somos livres hoje. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus. O que Deus chamou cada um de nós é para vivermos uma vida que seja digna. É para vivermos uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena. Toda vez que o Espírito Santo falar alguma coisa com você é porque vale a pena fazer aquilo. Vale a pena. O resultado vai ser visto. Então, a respeito do tempo que nós estamos vivendo, né? São tempos difíceis e você precisa vigiar para saber o que vai ser necessário fazer. Nós não sabemos quanto tempo nós temos ainda até que aconteça alguma coisa complicada. Mas nós sabemos que nós podemos nos preparar a partir de hoje, colocando essa pergunta diante de Deus: Senhor, o que eu preciso fazer diante dessa situação? Que tipo de emprego eu preciso ter? Que tipo de trabalho eu preciso ter? Que tipo de coisas eu preciso estudar para saber o que vai ser usado no futuro? O que vai ser necessário no futuro?
como eu preciso viver, em que lugar eu preciso viver. Porque nós estamos diante dessa situação, que de uma hora para outra, pode mudar tudo. Parece que o Covid foi uma espécie de um primeiro passo diante de alguma coisa que vem para acontecer. Mas olha, você foi livre do Covid, não foi? Estou todo mundo aqui, não é? Você também será livre nesse novo momento. Basta buscar a Deus. Basta se entregar a Ele. E Ele vai te mostrar. E Ele vai te guiar. E pouco importa exatamente o que vai acontecer, mas Ele vai te preparar, porque você foi vigilante. Então, até a vinda de Jesus, nós vamos estar aqui, confiantes de que Ele conosco é a nossa suficiência. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos, que essa noite e nessa semana, as coisas que precisam acontecer na sua casa, aconteçam. Em nome de Jesus.